Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. 1 João 1-5. Neste dia, o autor João, a data 90 depois de Cristo. Então nós podemos ver que mesmo havendo um consenso de que o Evangelho de João e estas 3 epístolas foram escritas pela mesma pessoa, pelo João o evangelista, alguns estudiosos ainda questionam que esses textos foram redigidos por João o apóstolo, filho de Zebedeu, afirmando que seu autor é outro João, que seria, no caso, o João presbítero de 2 João 1:3. Mas nós podemos ver alguns argumentos que essas pessoas dizem para contrapor a ideia de que é o mesmo autor da epístola ou das epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João. Primeiro ponto, eles pensam assim, porque está lá escrito em Atos 4:13 que eram homens iletrados e não entendiam como eles falavam bem, como eles faziam aquelas obras e tudo mais, como no dia de Pentecostes, e como vão dizer que eram homens iletrados. Um iletrado não podia, então, para eles, escrever o Evangelho de João. Outro ponto que assim eles pensam, o filho de um pescador não tinha como ter conhecido o sumo sacerdote, como se afirma que João, o apóstolo, conhecia. Outra ideia deles, um apóstolo não tomaria para si o título de presbítero. No entanto, quando eles dizem assim letrado, não significa analfabeto. Significa alguém que não conhecia, não tinha estudado na escola rabínica. E o próprio Pedro também, em 1 Pedro 5:1, nós que já lemos, essa carta, a carta de 1 Pedro 5:1, nós vamos entender que o próprio Pedro vai se colocar como presbítero. Então, João pode ser o mesmo, o presbítero e o evangelista. Então, além disso, se João é esse presbítero, é o discípulo amado, o autor do evangelho, então por que ele não teria feito menção em seu evangelho acerca de João, o filho de Zebedeu, figura tão importante na vida de Jesus? Logo, todas as evidências indicam que o João, o presbítero, e João, o apóstolo, são a mesma pessoa. Sendo assim, o autor desta carta, não importa como eles estão pensando, quando junta todas as evidências, vai dar sim que João é o mesmo autor destas cartas. Então, João, o presbítero, e João, o apóstolo, são a mesma pessoa. De acordo com a tradição, João vai passar seus últimos anos de vida em Éfeso. Nós já até comentamos isso em outra oportunidade. Então, provavelmente, esta carta que nós estamos lendo foi escrita depois do Evangelho e antes da perseguição ordenada por Domiciano em 95 depois de Cristo. Então, ele escreveu o Evangelho e depois ele vai escrever as cartas. Vai haver aquela perseguição em 95 depois de Cristo. Então, podemos ver que provavelmente foi escrita entre o final da década de 80 ou princípio da década de 90 depois de Cristo. Já no tempo de João, o gnosticismo já estava imperando, já estava entrando mesmo nas igrejas. E o que o gnosticismo ensina? Tenha cuidado com quem você conversa, que doutrinas você está ouvindo, para que você não venha assumir, mesmo dentro da casa do Senhor, ideias que não convêm, que não são da vontade do Pai. Então eles ensinavam que o conhecimento é superior à virtude. Não precisa você ser bom, você ter pudor, o importante é o conhecimento. Outra ideia, o sentido correto das escrituras é o não literal e só é compreendida por uma minoria escolhida. A palavra de Deus você não pode tomar como literal, só quem pode entender são algumas pessoas escolhidas. A outra opinião deles, a presença do mal no mundo vai provar que existe um outro Criador, que Deus não é o único Criador. A encarnação de Cristo é algo fenomenal, algo realmente impossível, mas uma das ideias do gnosticismo. Jamais podia acontecer, porque a divindade, Deus, não podia habitar num corpo humano. Então, dizem que Jesus jamais poderia
unir-se a algo material, como o corpo humano, docetismo, negando assim que Jesus teve um corpo humano, sendo Deus. Então Jesus não veio em carne. Então essa ideia é satânica, essa ideia não vem dos céus. Não abrace ideias assim, mesmo dentro da igreja, porque essas pessoas que pensavam e disseminavam essas ideias estavam dentro da igreja primitiva. Não há ressurreição da carne. João então vai enfatizar justamente a realidade da encarnação e o padrão ético elevado da moral, como deve ser realmente feita, como é que nós devemos agir moralmente. E Cristo é este padrão elevado. E os gnósticos costumam ter padrões muito baixos de moral. Eles fazem qualquer coisa, não tem problema, a carne não presta para nada, só o espírito. Então podemos fazer, dizem eles, fazer tudo que é errado, todo mal com a carne, toda prática ofensiva à moral dos homens e de Deus, porque eles são livres, porque o espírito deles já está salvo, já está preparado. Então a carne não importa, pode fazer o que quiser. Cuidado com essas ideias. Qual o conteúdo da carta então de João? Ele vai falar acerca da sua afeição por seus filhinhos, por aqueles que ele estava cuidando. Assim devemos cuidar desses que Deus coloca para que estejamos zelando, orando, cuidando. Assim também nós devemos chamá-los de nossos filhinhos que Deus coloca para que estejamos cuidando. Então, com sua preocupação e cuidados, podemos ver nesta carta alguns contrastes. Luz e trevas, capítulo 1, versículo 6 e 7, a palavra assim diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então não há comunhão com as trevas, não há comunhão entre luz e trevas, ou é luz ou é trevas. Você está na luz ou você está nas trevas? Então, no momento que você está ouvindo essa palavra, você tem consciência: não, eu estou na luz, eu recebi Jesus, quero fazer as obras dele, quero andar em espírito e em verdade, eu quero praticar as coisas certas, não quero usar meu corpo para a prostituição, para os pensamentos ruins, para os pensamentos de idolatria. Não, eu quero corpo, alma e espírito colocados diante de Deus para realizar a sua vontade. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também vamos ver no capítulo 2, versículos de 8 a 11, falando sobre um outro contraste, o amor ao mundo e o amor a Deus. Glória a Deus, vamos ler o que a palavra diz, versículos de 8 a 11 no capítulo 2. Outra vez vos escrevo em mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então é amor e luz. Se você está em luz também, então você vai estar amando a Deus e ao irmão. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Você não tem amor, então você tem trevas, você não pode amar o seu irmão. Se você vê seu irmão que está pertinho de você e você não ama, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Vamos começar a praticar o amor com esse vizinho, com esse familiar, com o irmão em Cristo, não é? Na sua congregação ou de outras congregações, são irmãos em Cristo. Então estejamos praticando o amor. Se você anda com Deus, se você lê a palavra, isso é automático. Não vai precisar fazer esforço nenhum. Pratique a palavra e ela mesma será algo real na sua vida, e todos verão que você ama verdadeiramente o seu irmão, porque Deus é amor, você está em luz e você não está em trevas. Filhos de Deus e filhos do diabo, nós podemos ver, estão ligados. 2:15 a 17 vai estar falando acerca do amor ao mundo e o amor a Deus.
2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o que é amar o mundo? É amar o sistema, é amar todas essas coisas que o mundo faz com que você tenha que fazer para que você se enquadre nele, na sociedade, na sua turma do trabalho, na sua turma da faculdade. Não devemos amar essas coisas, devemos ter cuidado, cautela, devemos testemunhar nesses lugares acerca de Deus. O amor de Deus tem que estar em nós, mas não o amor do mundo, mas que o mundo possa ver em você o amor de Deus e também deseje estar com esse Deus sendo salvo e liberto. Amém? Vamos buscar isto? Então vamos realizar a vontade e o querer de Deus nas nossas vidas. Vamos ver outro contraste também. Filhos de Deus e filhos do diabo, capítulo 3, 4 a 10. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Misericórdia, vamos praticar a justiça, vamos amar ao nosso irmão. Se nós não fizermos assim, não somos de Deus, mas nós somos de Deus, então vamos praticar o que a palavra diz. Estes versículos, por si mesmos, se auto-explicam para você e para mim. Vamos ver outro contraste também entre o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, capítulo 4, de 1 a 3. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Espírito antigo, não é? Que faz tudo contra Cristo, anticristo, tudo que Deus diz, ele vem e diz o contrário. Então o gnóstico faz assim: Jesus não veio em carne, não tinha como ele vir em carne, uma divindade, um espírito dos altos céus, da glória, se manifestar em carne. Se alguém diz isso para você, se afaste. Fale que não, que você crê, explique dentro da palavra porque você crê, mas se permanecer ainda crendo, essa pessoa naquilo que está falando, se afaste, não seja contaminado. Amém? Glória a Deus, Jesus veio em carne. Você crê? Diga, Jesus veio em carne. Esse é o Espírito do Cristo, esse é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo em você, testemunhando que Jesus veio em carne. Glória a Deus, aleluia. Vai falar também acerca do amor e do ódio, capítulos 4, 7 a 12, versículos 16 a 21. Então vamos ler os versículos 7 e 8 do capítulo 4, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse corinho, né, que muitas crianças cantam. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus que nós temos conhecido esse Deus e somos
também nele amor para com este mundo, levando a sua palavra para que todos venham ser salvos. Essa é a maior prova que você ama a Deus, que você ama o seu irmão, que você ama aquele que ainda não conhece a palavra, para que possa conhecê-la. Que Deus continue nos abençoando e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Quando eu sair daqui, você vai ler a palavra, você já leu, você vai meditar mais um pouco e mais ainda o Espírito falará ao seu coração. Deus abençoe essas vidas, todos que estão conosco e que estão fazendo justamente assim, lendo, meditando na tua palavra. Continua falando aos seus corações, resolve os seus problemas, dá as bênçãos que o Senhor tem para eles e que nada vem impedir que eles reconheçam que o Senhor é amor, que o Senhor veio em carne, Jesus, que o Senhor veio para nos salvar, para nos trazer a redenção. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos essas vidas e cremos que o Senhor tem abençoado, porque tens visto pessoas que aqui, servos do Senhor, homens e mulheres, que estão lendo, meditando na palavra e que estão desejando ter uma vida de amor, uma vida em comunhão com o Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.